Olá, alunos. Aqui quem fala é a professora Janaína, de ensino religioso. Espero que estejam todos bem. Vamos dar início aqui à nossa guia 9 de ensino religioso para as turmas de oitavos e nonos anos. Então, vamos iniciar a nossa guia, mas antes da gente entrar na nossa guia 9, de fato, vamos fazer uma pequena reflexão sobre a Páscoa que aconteceu nessa semana, na semana passada. Para os alunos que vão receber esse vídeo na sexta-feira, ou então depois, mas mesmo assim é importante a gente pensar nesse momento. Então, vamos lá. Então, como celebrar a Páscoa em tempos de pandemia? Esse texto foi produzido por mim, né? E eu vou ler aqui para vocês, para a gente poder pensar nesse momento que é tão importante. Estamos vivenciando um dos maiores problemas da humanidade, que é a pandemia do coronavírus. Famílias estão sendo afetadas emocionalmente pela perda de entes queridos ou por terem que conviver com a doença. Qual a lição podemos tirar com tudo isso na Páscoa de 2021? O sentido da Páscoa é renascimento e, portanto, fazer renascer sentimentos mais nobres, como de aproveitar a vida, ajudar ao próximo e, sobretudo, proteger-se e proteger quem está do seu lado. Se a Páscoa é uma época ideal para refletir sobre o verdadeiro significado da vida e sobre a importância do amor, reflita sobre sua vida e o que ama de verdade. Não falo de amor raso, falo de amor que vem do coração. Esta é a Páscoa mais quieta e isolada que passamos. Entretanto, o sentimento de amor, fé e os ensinamentos com a ressurreição de Cristo e a libertação do povo judeu, marcada pela travessia do Mar Vermelho, liderada por Moisés, faz-nos compreender a importância deste momento. Com certeza não sairemos dessa Páscoa da mesma maneira que entramos, pois os sentimentos foram renovados para o que há de melhor. Obrigada a todos. Espero que a Páscoa de vocês tenha sido com a sua família repleta de carinho e muitos ensinamentos. E os que não puderam estar com a família neste momento, compreenda que o seu amor é tão profundo que te faz protegê-los com a distância. Então, gente, são os meus votos de Feliz Páscoa, apesar da Páscoa ter passado, mas que é importante a gente não deixar esse momento em branco, que nós estamos vivendo uma Páscoa diferente, que é a Páscoa do isolamento social. Muitas famílias não puderam estar juntas hoje, não foi a mesma coisa, mas os sentimentos de renovação, de esperança, eles se fortaleceram cada vez mais por tudo que nós passamos, desde 2020 até essa virada de 2021. E esperamos que, com os nossos cuidados com a nossa família, que isso passe logo e a gente possa estar juntos novamente na nossa sala de aula, no trabalho e em todos os lugares que ainda não foram ocupados por conta dessa doença. Então, depois dessa reflexão, né, vamos continuar aqui. Aqui é uma figura, a imagem, para complementar aí os meus votos de Feliz Páscoa para vocês, certo? E agora nós vamos dar continuidade à nossa videoaula. Quais são os objetivos, né? E aqui eu coloquei alguns pontos que serão tratados na nossa videoaula. O primeiro ponto é correção da atividade da aula passada, no caso a guia 8, explicar o desafio da semana, explicar o conteúdo da guia 9 e auxiliar nas questões da guia 9 para resolução. Então, vamos iniciar aqui. Correção da atividade. No caso aqui, gente, eu errei. A atividade da guia 8, certo? Então, para quem não entendeu, isso aqui eu estou revendo a atividade da guia 8 para corrigir com vocês. Na guia 8 tinha dizendo o quê, gente? Primeira questão. Quando era criança, o que queria ser quando crescesse? Então, você vai dizer o que é que você queria ser, quais eram os seus sonhos de criança, que geralmente são sonhos bem fantasiosos e diferentes do que a gente quer na juventude e muitas vezes também modifica na vida adulta. Segunda questão. E hoje?
O que você quer ser? Então, você vai dizer quais são os seus sonhos hoje, o que você pensa hoje. Terceira questão, o que você acha necessário para chegar até lá? Então, você vai dizer a partir de estudo, esforço, dedicação. Então, você vai colocar esses exemplos de como é que você vai chegar para poder alcançar este sonho. Quarta questão, o que você tem feito para que isso aconteça? Então, você tem se esforçado? Você tem pensado mais na sua profissão, formulado algum cronograma para chegar até lá, de dias, de estudos? Você ter feito um plano de vida, um planejamento para a sua vida? Então, tudo isso você pode pensar e colocar na resposta. Quinta questão, preencha no balão da figura ou escreva aqui qual seria o seu maior sonho de futuro. Então, aquela figurinha que tinha na guia 8, você pode, se tiver impresso, pode colocar lá ou pode escrever aqui na resposta. Então, feita aqui a correção da guia 8, e desculpem não ter colocado o número certo. Desafio da semana. Então, só para explicar para quem não entendeu, o desafio da semana não é a mesma coisa que a atividade. A atividade você tem que fazer. O desafio da semana é para ser feito, se você quiser, para poder ter uma presença a mais e ter um ponto a mais. Geralmente, faz esse desafio quem tem muitas atividades que não foram feitas, porque já garante pelo menos uma presença naquela semana. Mas quem faz todas as atividades, que está tudo em dia, não tem necessidade de fazer, só faz se quiser. E se fizer, é bom, porque aprende, desenvolve. Eu vou sempre nesse desafio da semana trabalhar com vocês a criatividade, o despertar para vocês de certas questões, reflexões. Não vai ser só aquela atividade de escrever simples e pura, mas vai ser um exercício de você colocar a sua imaginação e a sua criatividade, ok? Então, como é que vai ser o desafio dessa semana para as turmas de 8º e 9º anos? Tire uma foto ou produza um vídeo como se já estivesse trabalhando com a profissão dos seus sonhos. Capriche no figurino e nos gestos. Procure pesquisar mais sobre a profissão que escolheu para que a foto ou o vídeo se aproxime da realidade da profissão. Então, você vai tirar uma foto ou vai fazer um vídeo, você escolhe, como se você tivesse já naquela sua profissão. Por exemplo, se eu quero ser um jogador de futebol, então eu vou vestir uma roupa de time, vou pegar uma bola e vou fazer uma pose de jogador de futebol. Como é que eu faço esses gestos de jogador de futebol? Aquela cara de concentração. Então, faz uma cara de concentração mesmo, como se você já estivesse concentrado para entrar no jogo. Se você quiser fazer o vídeo jogando bola, dando seu show, nos agraciando com isso, seria muito bom também. Se você escolheu, por exemplo, ser médica, você pode pegar uma blusa branca do seu pai, se não tiver um jaleco, porque o jaleco é aquele uniforme do médico. Uma roupa toda branca, e faz aquele ar, se for tirar uma foto, de um profissional sério, capaz, competente. Ou então faz um próprio vídeo, um pequeno texto, dizendo como você se portaria enquanto médico. É um exercício interessante que vai mexer aí com o que vocês querem para o futuro, imaginar como seria o futuro de vocês. Espero que tenham bons trabalhos, boas atividades e que vocês possam nos agraciar com isso. A melhor que eu ver a melhor foto ou o melhor vídeo, eu vou pedir permissão para poder mostrar para os outros colegas, para influenciá-los, porque é uma atividade interessante para que todo mundo possa ver e achar interessante. Assim, a nossa atividade, o nosso exercício. Logicamente que eu vou pedir permissão para vocês, ok, gente? Então, vamos lá. O conteúdo da guia 9, né? Agora nós vamos ver o que nós vamos tratar nesta guia. Nesta guia, iremos aprender a diferença entre vocação e competências. A vocação é algo que a pessoa já nasce, são gostos ou disposições naturais. Já a competência é aquilo que é adquirido pela pessoa através do estudo e esforço individual. Então, a vocação é, por exemplo, eu tenho vontade de ser médica. Por quê? Porque eu gosto de cuidar das pessoas. Eu já nasci com isso.
eu tenho uma aptidão, é uma coisa que é muito bom, todo mundo vê em mim, desde criança, que eu sou uma pessoa cuidadosa com as outras pessoas. A competência já é diferente. A competência é quando eu estudo, quando eu me especializo, quando eu viro uma pessoa séria naquela profissão, quando eu levo aquela profissão de maneira séria, quando eu me dedico àquela profissão. É isso que é a competência. E a competência, você não nasce com ela, você adquire. Às vezes a pessoa não tem nem tanta vocação para aquela profissão, mas ela é tão competente, ela estuda tanto, ela se dedica tanto, que ela acaba sendo o melhor naquela profissão, certo? Então, vamos lá. O que são vocações e competências, né? Então, essa aqui já é uma forma mais completa de dizer o que é vocação e competências. Eu expliquei um pouco com as minhas palavras e agora a gente vai ler o que tem na própria guia para que vocês possam compreender melhor sobre o assunto. Vocação é o conjunto de aptidões, gostos ou disposições naturais que cada pessoa possui que facilita o desempenho de determinadas atividades profissionais. Segundo pesquisas científicas, temos em nós múltiplas vocações inatas, que são ou não desenvolvidas, conforme nossos interesses. As vocações que temos para determinadas profissões seriam identificadas por meio de testes vocacionais. Um exemplo de vocação que pode ser desenvolvida e aplicada em situação de trabalho é o talento natural que certos vendedores têm para interagir com as pessoas. Então, isso é que é a vocação, é o que você já nasce, é aquilo que pode ser desenvolvido ou não. Tem gente que tem vocação para cuidar de animais, tem gente que tem vocação para entender de plantas, mas muitas vezes não tem a oportunidade de seguir nessa profissão, de trabalhar essa sua vocação e acaba se perdendo. Tem gente que tem vocação para a música, para as artes, né? Mas não tem tanta oportunidade. Competência é o conjunto específico de conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas imprescindíveis para melhor desempenho profissional. Diferentemente das vocações, as competências são sempre conquista do trabalho de autoaprimoramento, autoeducação do indivíduo. As competências pessoais específicas da profissão são conhecidas estudando a Classificação Brasileira de Ocupações, CBO. Um exemplo de competência profissional desenvolvida é o bom conhecimento da língua portuguesa, que alguns jornalistas apresentam, fruto de muito estudo, hábito de leitura e prática de escrita. Então, gente, a competência, ela está ligada com a sua disciplina individual, de estudo, de educação, de conhecer um pouco mais a profissão, de saber as melhores formas de estar ali agindo naquela sua profissão. Então, tudo isso é adquirido a partir do seu esforço. Aqui é o glossário, que são as palavras que alguns podem não conhecer, então eu coloquei aqui o significado dela. Aptidão, que seria a capacidade inata ou talento. Inato, né, que também tem aqui o significado, significa aquilo que nasce com a pessoa. O autoaprimoramento é o aprimoramento de si mesmo. Quando eu falo essa palavra auto, é porque eu estou me referindo a mim mesmo, a si mesmo, né, a você mesmo. Autoeducação, também. Educação pelo próprio educando, aluno. Então, ele vai se autoeducar. Inato é aquilo que nasce com a pessoa. Também coloco aqui para vocês uma dica de filme. O nome do filme é O Primeiro da Classe. O filme que está com proposta para aprofundar os conhecimentos da Guia 9 é O Primeiro da Classe. Narra a história real de um homem que, quando criança, teve que conviver com a síndrome de Tourette. Este homem é Brad Cohen, um professor americano que convive com a síndrome. O filme retrata a batalha de Brad desde a infância contra o preconceito por causa da síndrome. Então, essa aqui é a história desse homem, que é o Brad Cohen, que ele tem essa síndrome de Tourette,
que é uma síndrome que faz com que a pessoa, quando está muito nervosa, mas sempre constantemente faça barulhos ao falar. Então, ele tinha um tique nervoso, que, como explica no filme, são as respostas que o cérebro dele não consegue enviar para ele. Então, ele fica emitindo esses sons esquisitos. E ele teve que conviver com isso desde a infância, e ninguém entendia isso. Todo mundo achava que ele estava fazendo de propósito, para ser palhaço, para fazer brincadeira na escola. Nem o pai dele acreditava nele. Então, foi uma infância para ele muito difícil, porque ele não, ninguém conseguia compreendê-lo. Muito tempo depois, a única pessoa que acreditava nele era a mãe dele e o irmão dele. Então, muito tempo depois, a mãe dele, ela própria pesquisando, porque nem os médicos entendiam direito o que é que estava acontecendo com ele, achava que era apenas algum problema psicológico. E a mãe dele, a própria mãe dele pesquisou e viu que era essa síndrome de Tourette. E aí ele começou a tentar conviver, porque essa doença não tem cura. Por conta de tudo o que ele viveu na escola, o jovem decide ser professor na vida adulta. O seu objetivo era mostrar que as crianças poderiam ser ensinadas a respeitar as diferenças e impedir que mais crianças sofram com preconceito. Olha, gente, como era difícil. Ele na escola, ele sofria muito preconceito por conta dessa síndrome. E aí ele decide um desafio maior de todos, é voltar à escola agora como professor. Então, foi bem difícil para a vida dele, porque ninguém acreditava nele, só a mãe dele que sempre acreditou. Todo mundo achava, inclusive os próprios professores, que os alunos não iriam aceitá-lo, que ninguém ia conseguir prestar atenção na aula dele, mas ele mesmo assim insistiu e ele foi tentar ser professor porque existe uma lei, que é a lei das pessoas com deficiência, que elas têm direito a ocupar os espaços no mundo do trabalho também. Ela também tem que ter esse direito. Existem vagas destinadas. E ele foi buscando, inclusive, nesse tipo de vaga, para poder ensinar, certo? Aqui é uma das cenas do filme, ele na escola, ele fica de costas para a turma, porque o professor pensa que ele está fazendo de propósito, e ele não quer fazer esses tiques nervosos, e ele começa a morder o lápis, para poder ver se consegue se controlar e não atrapalhar a turma, porque, de fato, como as pessoas não entendiam a sua doença e achavam que era brincadeira, todo mundo se incomodava com o barulho que ele fazia. Então, ele não podia, na sala de aula, os professores não o entendiam. Se ele fosse no cinema, ele não era bem aceito no cinema. Ele não podia ir para um local onde tivesse público, porque todo mundo, ele virava o centro de todas as atenções por conta do seu problema. Aqui é outra cena dos colegas, tudo olhando para ele, com cara de... os meninos olhando com cara de preconceito, sem entender por que ele fazia isso, achando que ele estava fazendo isso para ser o palhaço da escola, e nem era, no final das contas, né? Então, o que a gente pode perceber nesse filme, né? Podemos trabalhar neste filme a relação entre vocação e competência. A gente já viu que vocação são as nossas aptidões. Aquilo quando eu tenho uma aptidão, um conhecimento que já vem comigo desde que eu nasci. E a competência é como eu desenvolvo essa minha vocação, né? Esse meu querer aí de poder desenvolver alguma função. Então, pois a vocação de Brad era o desejo de mudança no sistema escolar, que foi excludente para ele. Então, ele tinha uma vocação. A vocação dele era o quê? Era a mudança. Ele via que aquilo estava errado. Ele recebeu alguns exemplos bons, inclusive do diretor de uma escola que ele estava. Dialogou com ele e percebeu que ele realmente tinha uma doença. E esse diretor, ao invés de dar as costas, como fizeram todos os professores, pelo contrário, conscientizou toda a escola da doença dele. Então, ele começou a perceber que quando existe diálogo, que quando existe um apoio de alguém, as coisas podem ser diferentes. Então, ele queria fazer a diferença igual esse diretor fez na vida dele, né?
Para alcançar o seu objetivo, ele foi adquirindo competência através de seu esforço, que era bem maior para ele por conta da síndrome. Então, para ele poder ter competência como professor, ele estudou bem mais, se especializou. Ele era um cara muito dedicado aos estudos. Então, tudo isso facilitou para que ele tivesse competência. Só que ele tinha um diferencial, que era a síndrome. Então, enquanto para mim ou para vocês é bem mais fácil ler um livro, estudar, interpretar, estar numa sala de aula, para ele não era tão fácil, porque ele ficava de tempos em tempos, né, de minutos em minutos, emitindo sons bem irritantes, que era irritante para quem ouvia, era irritante para ele também, e demorava muito mais para ele poder ler algum livro, ou então para ele poder realizar alguma atividade. Então, aqui, ele dentro de uma sala de aula, e é interessante que no filme vocês vão ver que ele passa muitos e muitos dias meses, tentando procurar uma escola para poder dar aula, porque nenhuma escola queria dar a chance para ele. Essa escola foi a única que deu a chance para ele, e ele agarrou essa chance com toda a sua garra, né? Então, foi lá, se dedicou de corpo e alma a esta turma. E foi bem interessante porque os seus esforços foram reconhecidos. Aqui foi uma das entrevistas que ele fez com alguns professores, que uma professora perguntou, mas como é que as crianças vão aprender você emitindo esses sons de minutos em minutos? Aí ele responde, eu vou explicar para as crianças que é bom ser diferente, sendo você mesmo. Eu vou explicar para as crianças a minha doença. Eu vou sempre deixar claro para elas e vou sempre responder tudo o que elas perguntarem sobre esses meus ruídos. Então, ele deu uma lição de vida, porque ele queria, a partir da sua própria diferença, ensinar a importância de respeitar a diferença para as crianças. O objetivo dele era ensinar para alunos do segundo ano, da segunda série. Justamente por isso, porque ele disse que é nessa fase que as crianças estão mais abertas para o diferente, para conhecer, para compreender mais. Então, ele conseguiu fazer com que fosse contratado nessa escola. Aí tem uma das frases que é muito, muito dita no filme, que é assim, ó, minha amiga Constante me dizia para eu não ter muitas esperanças, mas ter esperança é um hábito difícil de se deixar. Quem era a amiga constante dele? Era a síndrome de Tourette. Ele chamava que era amiga dele, sempre falava no filme. E como ela é uma amiga, né, entre aspas, que fazia mais era atrapalhar a vida dele, mas ele sempre foi uma pessoa que ele persistia. Então, ao persistir, ele sempre conseguiu, estava sempre conseguindo êxito, né, naquilo que ele queria. Então, vamos lá para as questões da Guia Nova. Agora é da Guia Nova, viu, gente? Primeira questão. Qual a diferença entre vocação e competência? Então, você vai retirar esta resposta da Guia 9. Você vai até a Guia 9, vai ler e vou colocar o que é vocação e o que é competência. Nós já até tratamos aqui. Segunda questão. Sem pensar em termos de vida profissional, qual sua maior vocação no meio em que você vive? Ou seja, o que você pode oferecer ao mundo hoje, nos diversos papéis que você desempenha? Então, pessoal, aqui você vai falar o que você pode oferecer enquanto filho, estudante, amigo e jovem. Enquanto filho, você vai pensar se você desempenha um bom papel com seus pais na cooperação e no cuidado com todos da família. Se você for uma pessoa egoísta, individualista, você não está desempenhando um bom papel de filho, você não está tendo uma maior vocação como filho. Então, coloque como é que você pode ser, como é que você está sendo enquanto filho. Se não for um bom filho, mas como poderia ser para ter um melhor desempenho como filho? Como estudante, você é um bom estudante, valoriza o conhecimento, respeita colegas e professores?
Se você for esse estudante, você coloca. Se não for, você coloca como poderia ser, como poderia melhorar, também é interessante. Como amigo, você é leal com os amigos, preserva as amizades. E jovem, você vive a sua juventude de forma saudável? Tem jovens que não vivem uma juventude de forma saudável, às vezes porque não quer, ou às vezes porque a vida não permite. Tem jovens que têm que ir muito cedo trabalhar, infelizmente a vida os coloca nisso. Tem jovens que amadurecem porque não querem muito cedo, mas você coloca um pouquinho, né, da sua experiência, porque ser um bom jovem é viver a sua juventude, né? Ter vocação para ser jovem é estar vivendo essa juventude. Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa guia 9 para as turmas de oitavos e nonos anos. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para todos vocês, que vocês estejam bem, com esperança, com a fé renovada depois dessa Páscoa, e que com a esperança de que tudo vai passar, pessoal. A gente não pode baixar a cabeça. Assim como esse filme que eu vou passar para vocês no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, dessa pessoa que teve muita esperança, que tinha muita dificuldade, mas mesmo assim não baixou a cabeça. Vamos ver um pouquinho a lição de vida dele e vamos também ter esperança de que essa doença vai acabar, de que nós vamos voltar para as escolas, os pais de vocês para o trabalho, e a gente possa retomar nossa vida. E que a gente possa também, pessoal, repensar a nossa vida daqui para frente. Eu acho que quando a gente acabar tudo isso, não seremos mais os mesmos. Seremos melhores. E é isso que eu quero para cada um de vocês. Um abraço e até mais.